Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar ao nosso vídeo essa semana. E hoje nós vamos ter um assunto que não é um assunto rotineiro, é um assunto excepcional, mas que tem ocupado a atenção aí da mídia de uma maneira muito importante nas últimas semanas, né? Antes da gente entrar nele, que é o caso daquela moça, aquela menina de 17 anos, Vitória Regina de Souza, acredito que seja, que foi barbaramente assassinada aqui na periferia da cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Antes disso, eu só pediria a você, por favor, os 3 Cs que sempre ajudam o algoritmo do nosso canal, que é compartilhar, curtir ou comentar. Sempre ajuda a alavancar o nosso algoritmo, bem como também aparece no decorrer do vídeo, também aparece uma chave Pix, um QR Code, por onde você pode contribuir mais importantemente aí com o nosso canal, caso você goste do nosso conteúdo e acha que vale a pena, é um projeto que vale a pena. Enfim, que nós temos aí, voltando então à nossa questão, é que nós temos aqui algo que está ocupando as páginas, né? Que os canais de YouTube, os canais abertos, a mídia convencional está dando uma cobertura, uma importância muito grande. Talvez você tenha a cronologia exata disso, provavelmente tem, mas eu vou recapitular um pouquinho aquilo que eu sei, porque é a partir do que eu estou acompanhando do caso que vem a reflexão que a gente vai fazer aqui. Que é o seguinte: antes do carnaval, uma menina de 17 anos, uma menor, chamada Regina Souza, saiu do trabalho, tarde da noite, já 11 horas, 11 e tralalá. E ela estava em contato com uma amiga pelas redes sociais. Não sei qual, mas ela estava em contato com uma amiga. Até falou assim: olha, bora descansar porque amanhã tem mais. Ela sistematicamente, rotineiramente, quem vinha buscá-la nesses horários mais de ponta do dia, geralmente era o pai dela, que é cadeirante e ficava em casa. Neste dia específico, o carro dele havia quebrado, estava com uma peça que não tinha chegado na oficina, ele não podia ir. Este foi o dia, então, que ela precisou voltar de ônibus. E acabou sendo o dia de uma fatalidade. O que aconteceu? Ela cismou, chegou no ponto do ônibus, e ela cismou que havia pessoas no ponto do ônibus que eram mal encaradas. E ela começou a ficar com medo. Ela falou isso para a amiga dela. Aí subiram no ônibus e na viagem do ônibus, essas duas pessoas estranhas parece que desceram um ponto antes do ponto dela. Também teria havido um carro que parou no ponto de ônibus e mexeu com ela, fez algum chaveco esquisito, alguma cantada mal feita, não sei ao certo, mas parece que tiveram interesse nela. Por fim, ela chega na casa dela e na rampa de acesso à casa dela tinha uns 400 metros até chegar, para uma coisa assim, segundo o pai dela. E ela teria sido abduzida ali. E aí ela virou uma pessoa sumida. Aí todo mundo queria saber o que tinha acontecido com ela. Todo mundo ficou preocupado porque ela demonstrou apreensão minutos antes de desaparecer. Bem, passados alguns dias, foi encontrado o corpo dela num matagal, naquelas paragens ali mesmo. Não perto do local, mas na mesma região, vamos dizer assim. E na verdade o corpo tinha requintes de crueldade. Isso é que despertou a atenção tanto da mídia quanto a polícia também se esmerou ainda mais na investigação, porque havia requintes de crueldade e levantou-se a hipótese disso ter alguma participação do crime organizado, alguma coisa assim. Seria alguma execução, seria alguma vingança, enfim, recado para alguém, enfim. Despertou aí muito o interesse das pessoas. Mas eu recortaria nesse momento que existe algo além da mera curiosidade, da xeretice, que nem nós temos aí as pessoas que até hoje discutem quem foi, afinal de contas, Jack o Estripador. Jack o Estripador agiu na Londres, na Grande Londres de 1888.
O Brasil ainda era império. A nossa república foi proclamada no ano seguinte. Tem gente ainda discutindo. É uma curiosidade, uma xeretice. É um hobby. No caso da nossa vitória, não. Não é um hobby. Há mais coisas envolvidas aí nisso daqui que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Bom, agora tá uma discussão: quem foi que matou, quem foram, foi mais de um, foi um, que casa que foi que deixou de ser, que carro que foi que deixou de ser. Isso é um trabalho de investigação da polícia. É até bom você, eu, ficarmos um pouquinho longe disso, para que a polícia possa trabalhar sem a pressão da opinião pública. Então, se você quer ajudar a família da Vitória, se você quer, então dá um tempo, né? Não fique especulando ali. As coisas serão esclarecidas, e aqui a gente começa a ver o seguinte: por quê? Por que esse caso despertou nossa atenção? Quem tem ideia? Porque foi horroroso? Porque tem sangue? Não. Aí você assiste os documentários sobre a guerra do leste europeu. Você vai ter bastante sangue ali. Você pode ver os documentários do Hamas Israel. Você pode também. Tá cheio de coisa bacana, violenta para você ver. A questão aqui, o que eu vou chamar a atenção é o seguinte: é que esta mulher que foi morta, eu vou falar mulher, tá? Era uma mulher de 17 anos. E o que significa ser uma mulher de 17 anos? Significa ser uma menor de idade. E o que significa ser uma menor de idade de um ponto de vista psicológico? De um ponto de vista psicológico, significa o mundo. E de um ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, é o paradoxo, né? Entre ora ser tratada como uma adulta, uma mulher, ora ser tratada como uma criança, que é exatamente como a nossa confusão jurídica no Brasil, e fora daqui também, com certeza, a nossa confusão jurídica acaba gerando. Tem hora que está tratando que nem nenê, tem hora que está tratando que nem mulher. A gente não sabe se é para trocar a fralda ou se é para trocar o absorvente, não é isso? Não é essa a nossa dúvida sempre? Quando a legislação sobre aborto, é tudo esse grande paradoxo, que é a imputabilidade, a responsabilidade individual. Isso aí o discurso jurídico absolutamente não consegue dar uma pegada suficientemente convincente na gente, não neles. Não por falta de esforço, tá? É difícil mesmo, é intangível mesmo. Mas enfim, tendo esse paradoxo jurídico, do outro lado, o que significa de um ponto de vista fisiológico? Significa, de um ponto de vista fisiológico, é uma pessoa tão competente para engravidar e ter um filho quanto uma mulher de 38, com a facilidade de que, pela juventude dela, provavelmente as chances dela ter uma gestação tranquila são maiores. Isso é sabido da medicina há muito tempo. Quanto mais nova a gestante, quanto mais jovem, menores são as chances de complicações mecânicas, complicações clínicas e etc. Bom, 2. O fato de ser adolescente de um ponto de vista psicológico a coloca num lugar extremamente complicado, porque ela se torna uma pessoa desejável de um ponto de vista sexual mesmo, né? E é verdade, não é isso? Mães, pais, vocês estão me ouvindo aqui, por acaso não é isso? Sua filha ficou mocinha, não vem na sua cabeça assim, pô, agora ela tá virando uma mulher, né? As coisas vão começar a ter outra característica. O olhar dos meninos será outro, o olhar dela para com os rapazes será outro. Mais ainda, de um ponto de vista psicológico, ela tem 17 e está começando num emprego. Ela está exatamente na idade em que o mundo
se abre para você. Você está a um passo da maioridade. Você está sentindo o frio na barriga pelo que vem à frente, pelas responsabilidades que vêm para você. Você tem a possibilidade de seguir nos estudos até aqui. Se você estudou, fez o colegial e tudo, a Vitória tinha todo jeito de alguém que tinha condição de estudar, de seguir seus estudos, né? Dá a impressão. Não ouvi nada específico, mas acredito que sim. A família, obviamente, propiciaria o máximo de instrução que fosse possível para ela. Ou você começa a trabalhar. Ela estava trabalhando. Ela estava voltando do trabalho. 2. Ela estava voltando do trabalho tarde da noite. 3. Ela estava voltando do trabalho tarde da noite num lugar ermo. 4. Ela estava voltando para a casa do trabalho tarde da noite num lugar ermo e o pai não teve possibilidade de ir buscá-la, porque o pai era cadeirante. Então também para ele vir, para voltar com ela de ônibus e depois fazer aquela caminhada até a casa era muito penoso. Então vejam, esta moça, né, ela tem tudo. Ela tem tudo para nós nos identificarmos. Se existe um ser humano que pode personificar a vida e a fertilidade, é uma adolescente, uma mocinha. Por quê? O resto não? Claro que sim. Mas quem mais? Qual é a pessoa que é mais promissora no sentido da continuação das gerações, da continuação cultural? Não é à toa. O Henrique Satie, ele tem uma peça dele que chama Gymnopédie. Ele não quer dizer nada com nada, mas pega esse Gymnopédie e você vai perceber que é a imagem da fertilidade, né? Fertilidade no sentido de trabalhar, de se desdobrar, de poder um dia formar uma família, de ter produzir uma nova geração. Isto é muito forte na imagem da adolescente, né? Então, houve sem dúvida alguma um fomento midiático, obviamente, muita gente boa fazendo trabalho de primeira qualidade e muita gente oportunista indo atrás do sensacionalismo. O ponto é, e hoje é isso que nós vamos falar, o ponto é, como é que nós vamos atravessar essa história sem prejudicar a nossa saúde e sem comprometer a nossa visão e expectativa do mundo? É muito comum a gente ver jornais sensacionalistas, os idosos que já não estão saindo de casa, já não estão trabalhando, começam a assistir. Aí, jornais sensacionalistas ficam passando a mesma coisa, adoram focar numa violênciazinha. O idoso vai ficando apavorado de sair de casa. Dona Gertrudes, pode sair, não é assim também. Ah, não sei. Não, dona Gertrudes, também não é assim, né? Isso foi uma fatalidade que aconteceu. Não pode sair com o celular, mas um gesto de violência desse porte não é toda hora que a gente vê. Porque a nossa tendência, se nós começarmos a focar muito nos aspectos da violência do que aconteceu, nós vamos adoecer. É adoecido uma pessoa ser degolada. É adoecedor a gente ver uma menina de 17 anos que teve o cabelo raspado. Veja, em mim, eu já sou. Mas nós estamos falando aqui de uma menina em que o gesto de raspar o cabelo é despojá-la de toda a feminilidade dela, a revelia do que ela quer. Quem lembra na Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que havia aquelas mulheres que foram acusadas de colaborar com os alemães, né? Elas foram obrigadas a desfilar em praça pública com o cabelo
raspado. Uma, inclusive, desfilou em praça pública, cabelo raspado, com o bebê no colo, que assim é uma das imagens mais vis de toda a Segunda Guerra Mundial. Horrível aquilo, horrível. O expor aquele bebê daquela forma. Jogavam coisas, né? O bebê podia até levar um tomate podre. Aí não dá, né? Isso é muito ódio querendo extravasar. Isso é muito complicado. Não se cura nenhuma ferida da violência fazendo isso. Como é que nós podemos lidar, então, voltando aqui para esse assunto hediondo da menina? Ah, quem foi que matou? Quem foi? Tá, depois você brinca de Sherlock Holmes, tá? Agora, para nós suportarmos o impacto, a agressão que esse ato teve sobre nós, porque é o seguinte, essa menina, a Vitória, é muito mais do que Vitória. É Vitória, mas ela representa a humanidade. Ninguém pode degolar a humanidade. Ninguém pode mudar o destino da humanidade. É isso que deixa a gente furioso. Você fala, poderia ser minha filha. Poderia ser eu. Num certo sentido, é. Imagine você por um instante que descubram que quem perpetrou esse ato brutal foram extraterrestres. O que você vai fazer se você pegar o extraterrestre? Pensa nisso. Ou um ser de outro planeta, um não humano, fez isso. O que nos fere é que foi um ser humano, capaz de uma reflexão parecida com essa que nós estamos tendo aqui. Então, como é que eu lido com essa violência gratuita que ela e nós estamos sofrendo? Como é que a gente faz para não amplificar a onda de mal-estar? A memória da Vitória, a família da Vitória, merece a nossa solidariedade. Só que diante de uma coisa da sorte de outra pessoa, nós temos, como seres humanos, sempre duas possibilidades. Nós podemos ter empatia, que é a experiência em que eu me identifico com o que a pessoa pode ter sentido. Eu nem recomendo fazer muito isso. Teve também uma criança de 2 anos de idade no Reino Unido que foi abduzida por duas crianças de 10, 11 anos. E algumas pessoas ficaram muito mal imaginando o sofrimento da criança de 2 anos sendo levada por 2 garotos de 10, 11 anos, muito mais crescidos e fortes do que ele, que eram verdadeiramente animalescos no que fizeram. Da mesma forma, ficar imaginando que podem ter sido as últimas horas de vida dela, os últimos dias de vida dela, pode não ser a coisa mais interessante. E você não precisa ir nisso para repudiar o que aconteceu. É o que eu falo, você não precisa ver um filme de guerra, gente sendo estraçalhada por uma metralhadora, para você ter uma atitude em relação à guerra. Eu não vejo filme de guerra, não preciso. E eu tenho uma posição muito clara sobre guerra. Por fim, a empatia pode nos adoecer junto. Mas, felizmente, nós temos o recurso da solidariedade. E o que é a solidariedade? A solidariedade é eu me juntar com as pessoas que sofreram e ajudar a reerguer o que foi destruído, emocionalmente, materialmente, humanamente. Por falar nisso, no começo do ano nós todos estávamos com os olhinhos marejados pensando no pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Você ainda lembra de comprar produtos produzidos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Porque agora é a hora. Lá, quando era todo mundo de olhinho vermelho, ficava impedindo o caminhão de gênero chegar, porque vamos lá, tem um cavalo em cima de uma casa. Ali é empatia.
Agora é a hora da solidariedade. Não se esqueça, compre produtos do Rio Grande do Sul, porque você está ajudando aquele estado a se refazer, uma coisa que vai levar muito tempo para ser refeito. Depois que nossos olhinhos estiverem bem sequinhos, o Rio Grande do Sul e as famílias lá ainda estão brigando para reverter o prejuízo que a imperícia produziu. Por fim, então agora que está quente, nossa querida Vitória Regina, tinha gente que estava escrevendo Vitória Régia. Sabe que num primeiro momento eu pensei que fosse Vitória Régia também. Não é, parece que é Vitória Regina mesmo. Toda a nossa solidariedade do nosso canal e das pessoas aqui, e certamente dos que nos ouvem, toda a nossa solidariedade vai para essa família. Em que sentido? No sentido de nós cobrarmos das autoridades, cobrarmos das autoridades policiais, ao cobrarmos dos jornalistas. Alguns estão se refestelando nesse episódio. O que é que está acontecendo sistemicamente em Cajamar? Existe alguma coisa sistêmica ali? Foi uma coisa fortuita? É uma coisa que pode se repetir se determinados cuidados não forem tomados? Esta é a hora de nós realmente nos apresentarmos. E você vai perceber que ter uma atitude de correção a proteger as outras Vitórias, as outras Reginas, as outras Cláudias, os outros Toninhos, os outros meninos, protegermos Cajamar, Grande São Paulo e Brasil, é exatamente termos uma atitude contínua, diária e citadina de cobrar numa boa, mas de estar sempre atento a querer entender o que é que se passa sistemicamente. Que uma aberração como essa pôde ocorrer. Ela vai dizer, mas isso acontece todo dia. Você está sabendo, é? Eu não estou. Como é que está acontecendo todo dia? Aonde? Como? Quando? Por quê? Por quem? Por intermédio do quê? Estas perguntas todas são as perguntas que vão proteger as outras famílias, a comunidade de Cajamar e a humanidade como um todo. Não seja passivo, não seja simplesmente aquela pessoa que vê um acidente de carro no trânsito, passa devagar para olhar. Eu não olho. Eu quero dormir bem à noite, eu não olho. Agora, se tiver que parar para socorrer, eu paro para socorrer, mas eu não vou olhar. Eu socorro assim de olho fechado. Coisa feia eu não quero ver, mas eu não vou me omitir de ajudar, tá? Então, nesse momento difícil, para todos nós, fica aqui a sugestão, fica a dica que é salutar, que é curativa, que ajuda, que é solidarizar-se com a vítima, solidarizar-se com a família e realmente querer que as pessoas sórdidas que possam ter feito isso sejam devidamente anuladas, anuladas, neutralizadas, que elas não possam continuar aterrorizando e infernizando pessoas inocentes, como aconteceu com a Vitória. Muito obrigado se você veio no nosso vídeo até aqui. Por favor, dê seu like, comente, por favor, diga o que você achou, passe um pouco da sua opinião, vamos ver o que a gente pode elaborar nisso. Lembre-se que o nosso canal tem uma característica de diálogo. Tá? E é isso. Viva bem, não permita que essa história horrorosa estrague o seu dia, nem ignorando e nem sendo empático. Muito obrigado, um forte abraço, até breve.